A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 35, que diz: Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Nós estamos dando continuidade no que nós estamos falando, quando Jesus ele vai estar ali junto dos seus discípulos, e os discípulos de Jesus vivem a verdade do Evangelho, não se entregam à avareza, nem se deixam tomar pela ansiedade. A hipocrisia, avareza e ansiedade são distrações para a vida espiritual. Então o intuito é o andar vigilante. Então o reino vindouro, o escatológico de Cristo, exige que seu povo, postura atenta, olhar vigilante e viver sábio. Então, selecionando aquilo que é prioridade. Nós percebemos que a ameaça para o qual Jesus ele chama a nossa atenção, a partir de agora, diz respeito à negligência ou à desatenção espiritual. Então, Jesus ele ordena que estejamos sempre atentos à sua segunda vinda. Para nos alertar nesse sentido, ele nos conta 3 parábolas, e essas 3 parábolas estão no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao versículo 59. Essa primeira parábola, que o Senhor Jesus ele vai nos alertar, segundo a sua vinda, para ficarmos atentos à sua segunda vinda, fala sobre a parábola dos servos vigilante e do pai de família. Então a lição principal é que devemos estar vigilantes acerca da segunda vinda de Cristo. A atitude dos discípulos deve ser semelhante à dos israelitas no Egito. Nosso texto devocional que diz: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Então é semelhante à ordem do Senhor lá no Egito, onde o povo deveria estar preparado, já cingido, para ali sair do Egito, ali ser liberto da escravidão. Então isso exigirá atitudes práticas daqueles que deixaram o mundo para trás, estão caminhando na direção do reino. Então, primeiro é que devemos aguardar a vinda do Senhor com prontidão. Os servos deveriam abrir a porta tão logo que o Senhor batesse. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei. Então nós vamos ver que está pronto para qualquer momento, quando o seu Senhor voltar, o servo abre a porta. Segundo, devemos aguardar a vinda do Senhor com a alegria de um reencontro. Não era nada comum o Senhor servir seus servos à mesa, mas aqueles que renunciaram os apegos do mundo receberão sua recompensa nas mãos do próprio Senhor. Então aqueles que estão desapegados é aqueles que estarão sentados à mesa com o Senhor. E o terceiro é que devemos aguardar a vinda do Senhor com atenção. Jesus ele sabe que nossa tendência à distração pode nos levar, assim como as 5 virgens imprudentes ali, a esmorecer, a não estar realmente aguardando, preparado, estar ali sem nenhuma atenção, e a qualquer momento o Senhor, ali o noivo, como diz aquela passagem das virgens, das 10 virgens, veio, e as 5 imprudentes ficaram ali. Então essa terceira característica é consequência da prontidão que precisa ser levada em consideração. Então, principalmente em um mundo que compete com o nosso amor pelo Senhor. Então há uma competição nesse mundo, onde os prazeres do mundo, os prazeres da carne estão competindo contra o amor do Senhor, contra as coisas espirituais. Então daquilo que é visível, que nós enxergamos e colocamos dentro dos nossos olhos, isso pode, se nós não vigiarmos, pode nos corromper, impedindo realmente de enxergar as coisas espirituais. Repetidamente, a figura da parábola se desloca para um pai de família. Versículo 39 ele fala: o que Jesus ele resgata desse exemplo é estar em alerta máximo para proteger os seus, e uma possível invasão. Então o pai de família
ele deveria estar preparado para qualquer situação. Se o caso o inimigo viesse, né, tentar invadir, arrombar a sua casa, ele deveria estar em prontidão e para impedir a invasão. Então esse aspecto de prontidão nos chama atenção para seu caráter relacional, por de respeito àqueles que estão conosco. Então o pai de família, né, ele tem um dever de manter a atenção tanto, né, por ele, por nós, como por ele mesmo, mas como por todos da casa, para todos os amados, né, irmãos e familiares. Então devemos também orar pela conversão das pessoas que estão ao nosso redor. Aqui Jesus ele retrata a si mesmo como filho do homem, né, no versículo 40, uma forma escatológica que se refere ao Messias. Então, que nós possamos permanecer vigilantes. Então, essa parábola dos servos vigilantes e do pai de família é uma parábola que nos chama para estar atento realmente à voz do Senhor. E o próximo a próxima parábola é a parábola do servo fiel e infiel. Então, a lição principal dessa parábola, assim como das anteriores, é de que devemos trabalhar fielmente até Cristo voltar. Na primeira parábola, a dos servos vigilantes, Jesus enfatiza o estar à mesa com seus discípulos, nas bordas do cordeiro. Na segunda, do pai vigilante, Jesus enfatiza a atenção pelo próximo. E nessa terceira, que é a parábola do servo fiel, ele chama nossa atenção para o serviço. Então, diante da indagação de Pedro sobre a quem ele se dirigia, versículo 41, Jesus apresenta dois grupos de pessoas aqui identificadas como mordomo fiel e prudente, e aquele servo. O primeiro cumpriu com fidelidade seus deveres na ausência do seu senhor. Então, os servos também eram administradores das posses de seu senhor, cabendo-lhe governar bem a casa. Então, o servo fiel e prudente será recompensado pela maneira que administrou as propriedades alheias. Perceba que essa parábola resgata, esclarece a ideia da parábola do homem rico, que levou uma vida egoísta, provavelmente enriquecendo à custa de infligir maus tratos e injustiça, exatamente como o servo mau da parábola, do versículo 45. Então, para esse, a vinda repentina do Senhor será um juízo terrível quanto à maneira negligente e egoísta que ele viveu. Então, o ensino para os nossos dias é claro, não podemos simplesmente usar a igreja de forma oportunista e egoísta ou como consumidores espirituais. Na verdade, devemos nos dispor a servir a Deus com nossos dons e ministérios, sempre na condição de servo. Então, Jesus ele conclui a parábola ensinando que o nível de julgamento é proporcional ao nível de responsabilidade que recebemos. Então, quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, não podemos negligenciar, e devemos nos dispor a servir a Deus, com nossos dons e ministério. Então, hoje, diante da quantidade de informações e acessos que temos à palavra de Deus, como também diante do testemunho interno do Espírito Santo, de seu poder em nós, não podemos fingir ignorância ou falta de oportunidade. Não devemos olhar para esses versículos como uma doutrina sobre o inferno, mas como uma chamada à responsabilidade, uma vez que fomos salvos e temos o Espírito Santo residindo em nossos corações. Então, que nós possamos estar realmente servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor e servindo a Ele com nossos dons e ministérios, e a cada dia possamos entender que o nível de julgamento é proporcional ao nível de responsabilidade que recebemos. Então, quanto mais recebemos, mais seremos cobrados. E a última, ele vai falar aqui sobre as últimas advertências, nas últimas declarações de Jesus nesse capítulo, que são de extrema importância. Primeiro, Jesus estava pronto para cumprir a obra que veio realizar neste mundo. A figura do fogo aqui, no versículo 49 ao 50, retoma já fora anunciado
no capítulo 3, versículos 16 e 17, e traz à tona o juízo do Filho do Homem sobre os homens rebeldes. Simeão já havia profetizado acerca do menino Jesus, ao dizer que ele estava destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo da contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 34 e 35. Então Jesus, ele sabia que seu tempo estava se cumprindo, quando ele diz no versículo 50, e quando me angustio até que o mesmo se realize. Então Jesus, ele sabia, ele vai dar suas advertências. Segundo a pregação do evangelho, produziria divisão e rompimento de relacionamento entre aqueles que o ouvissem. Então isso mostra a natureza do reino de Jesus, que Jesus veio trazer, uma vez que é irreconciliável com os valores deste mundo, mas também mostra o caráter do pecado do mundo, que são irreconciliáveis, com o reino de Deus. Então, e o terceiro, devemos observar e discernir os sinais do tempo, que aponta para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, infelizmente, nós vamos ver que aquela geração se recusava a admitir os sinais que o reino de Deus havia chegado com Jesus. Quarto, nós vamos ver que temos de buscar a reconciliação com Deus antes que seja tarde demais. Então, se encontra fora da presença do Senhor, que você venha buscar reconciliação com Deus, antes que seja tarde, porque há um juízo e a advertência do Senhor é que nós viemos buscar. Nós observamos que aquela geração estava tendo a sua oportunidade, mas infelizmente sabemos que ela não aproveitou, o que mais tarde traria sérias consequências. Então hoje, como a geração passada, nós estamos tendo a oportunidade, de estar realmente voltando para o Senhor, e não podemos perder como a geração passada não perdeu, e ali veio sérias consequências. Então essa última imagem, a de pessoas caminhando para um tribunal, encerra parte do discurso de Jesus e traz um caráter de ultimato, para que nós possamos concluir todo esse capítulo 12, nós vamos concluir dizendo que a hipocrisia, a avareza, a ansiedade e negligência são inimigos íntimos do cristão, agindo de forma silenciosa e de um ritmo compassado. Então isso, contudo, é aceito e incentivado pelo mundo. Mas Jesus, ele nos ordena a combater todos esses pecados de forma implacável e constante. Nós vamos ver que John Warner, ele disse, mortifique o pecado, faça disso sua labuta diária, sempre enquanto viver. Não termine nem um dia sequer sem lutar. Continue matando o pecado, ou ele o matará. Então que nós possamos, nesse dia, sair entendido de que é uma necessidade de estarmos vigilantes em todo o tempo. E ser vigilante é orar, orar e servir até que Jesus volte. Nós vamos ver que o discípulo de Jesus, ele está desimpedido, deste mundo, ele está aguardando o retorno do rei. Então, nosso viver neste mundo deve apontar para o reino vindouro, não para nós vamos permanecer aqui, mas algo vindouro. Não devemos permitir que as preocupações com esta vida desviem o nosso foco, da vida eterna. Então, que possamos viver intencionalmente como peregrinos que aguardam o retorno à sua terra natal. Nosso viver neste mundo deve apontar para a iminência da volta de Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais ao teu coração.